Olá, bem-vindos a mais uma Exploração Focada. Hoje a gente vai mergulhar no prefácio de 12 Regras para a Vida. E o interessante é que não foi escrito pelo autor, o Jordan Peterson, mas sim pelo Norman Doidge. A ideia aqui é entender como o Doidge apresenta o Peterson, sabe? Por que essas regras seriam importantes hoje e qual o contexto geral do livro, antes mesmo da gente chegar na regra 1. Exato. O Doidge, que também é psiquiatra, escritor, ele usa esse espaço para, digamos, posicionar o Peterson. Cita até elogios de gente como a Camille Paglia, né? Para ressaltar como o Peterson consegue juntar psicologia, neurociência, mitologia. Uma mistura interessante. Sim. E mostra essa trajetória dele, né? De professor em Harvard, Toronto, para essa figura mais global. Muito por causa das palestras online que, bom, viralizaram. O ponto central que o Doidge traz é que o livro não é de autoajuda fácil, sabe? É mais um antídoto para o caos, que busca sabedoria antiga para problemas de agora, e com um foco forte na responsabilidade de cada um. Entendi. Então, vamos destrinchar isso um pouco. O Doidge já começa falando da nossa relação meio complicada com regras, né? Isso mesmo. Ele até usa aquela imagem forte da Bíblia, do bezerro de ouro. Moisés desce lá com os mandamentos, a estrutura, e o povo tá uma anarquia adorando um ídolo. É uma imagem poderosa para argumentar que, tipo assim, sem estrutura, sem regras, a gente vira meio que escravo das próprias paixões, né? Do caos interno. Faz sentido. As regras como proteção, não só limite. E o legal do prefácio é que tem muito da visão pessoal do Doidge. Ele conta como conheceu o Peterson, descreve ele como alguém intelectualmente estimulante, mas muito prático também. Chega a chamar de psicólogo cowboy. É curioso. Haha, psicólogo cowboy. É alguém que mistura erudição com um entusiasmo quase de criança, assim, e aberto ao diálogo. E ele menciona um detalhe, a decoração da casa do Peterson, cheia de arte de propaganda soviética. Ah, sim, isso chama a atenção. Ele explica o porquê. Explica. Não é por simpatia, claro. Mas na leitura do Doidge, aquilo funciona como um lembrete constante, sabe? Dos horrores que podem vir de ideologias totalizantes, do auto-engano coletivo. É um alerta. Entendi. Então o Doidge está conectando isso ao trabalho maior do Peterson. Tipo, entender como ideologias de esquerda ou direita levaram às tragédias do século XX. Exatamente. Incluindo o livro anterior dele, Mapas do Significado. A questão é, como ideias que parecem boas no papel podem dar tão errado? E a resposta do Peterson, segundo Doidge, não é outra ideologia, mas voltar para o indivíduo. Daí aquela famosa ideia, arrume seu quarto primeiro. Comece por você antes de querer mudar o mundo. Isso! E o Doidge faz um contraste interessante. De um lado, ele vê as certezas absolutas das ideologias. Do outro, o que ele chama de relativismo moral moderno. Onde tudo é relativo, nada é realmente certo ou errado. É, essa ideia de que a única virtude acaba sendo a tolerância, mas de um jeito meio vago. Doidge argumenta que isso meio que deixou as pessoas sem o norte, sabe? Sem sabedoria prática acumulada. Criou um vácuo. E é aí que o Peterson entra. Ciência, nos mitos antigos tipo a jornada do herói, enfrentando o caos, um caminho baseado em encarar o sofrimento da vida com responsabilidade. Doidge até defende o Peterson de algumas críticas, mencionando de leve a própria história familiar ligada ao Holocausto. Como quem diz, eu sei reconhecer quem combate fanatismo. É um ponto forte. E ele conecta a popularidade do Peterson justamente a essa abordagem mais direta. Parece que sim. Sugere que as pessoas não buscam só conforto fácil. Elas respondem esse chamado para responsabilidade, para enfrentar o caos com coragem, buscar algo maior, mesmo sendo difícil. Por isso ele insiste que são regras, não dicas. Tem um peso, um compromisso ali. Entendi a distinção. E no finalzinho, Doidge lança uma questão mais filosófica, citando Aristóteles. Se nós somos, por natureza, seres que criam regras, que buscam ordem, moralidade, o que acontece quando a cultura diz que tudo é relativo? Será que a gente está indo contra a nossa própria natureza? Fingindo ser algo que não somos? É uma boa pergunta para pensar. Pois é. Bom,
Então, resumindo essa nossa análise inicial, o prefácio nos coloca diante de ideias que desafiam o pensamento mais comum hoje em dia, né? Buscando respostas em fontes antigas, na psicologia profunda, sempre com esse foco na ação individual para achar sentido no meio do caos. Exato. Uma base bem sólida para o que vem depois. Com certeza. Deixa a gente preparado, então, para talvez uma próxima conversa explorar a regra 1.